Meus amigos, sejam bem-vindos. Canto do Sporting, à altura de falarmos aqui um bocadinho da atualidade do segundo classificado. E Pedro Varela, como é que estás? Estou bem, obrigado. Dentro do que era possível. É um prémio foi de consolação. atingido, não é? Dentro de... Acho que é o. É o mínimo, porque não é? Vamos lá ver. Se conquistarmos a Taça de Portugal, será sempre uma temporada pelo menos positiva. Até mais pela questão de. Champions, Eu acho que não é? continuamos a desvalorizar. Acho que há muita gente que desvaloriza um bocadinho. Não é desvalorizar, O quê? mas não dá tanta importância ao que foi feito na Liga dos Campeões. Porra! Eu sei, não estou a dizer que somos nós, mas às vezes parece que se esquece um bocadinho o que se fez na Liga dos Campeões, porque eu acho que há ali duas, e deixa-me só dizer, acho que há duas coisas que, uma, no nosso caso particular, termos ido aos quartos de final, que não é uma coisa que aconteça, aliás, já tinha acontecido uma vez, sem ser neste modelo, no anterior, e a outra por termos ficado até nos 7 primeiros lugares na fase de qualificação direta. Pronto, acho que é isso. Se ganharmos a Taça de Portugal, acho que é pelo menos uma época positiva, e o segundo lugar é apenas um prémio de consolo, obviamente. Deixa-me só dizer isto, já vamos falar da atualidade, mas eu percebi, eu por acaso, ao contrário de ti, não estava muito por dentro das redes sociais ou das pessoas que andam nas redes sociais dos clubes. Dos clubes. Ou seja, via a coisa um bocadinho mais macro, tu vias a coisa um bocadinho mais micro. E uma coisa que eu me apercebi muito engraçada, eu deduzo que seja igual Sim. para todos, mas portanto, o Rodrigo Salazar ainda não tinha chegado, ainda não jogou um minuto com a camisola do Já estava a Sporting, levar. montes de adeptos do Sporting a rasgar o homem. É. Porquê? Não sei, mas aconteceu com o Trincão, aconteceu com o Pote quando veio só 50% e não sei o que mais, e era muito caro para aquilo, como acontece com uma série deles. E depois, Não podemos esperar que ele jogue um minuto? Só não, para... pois, eu acho que sim, eu pelo menos costumo, quando me perguntam sobre os jogadores, eu digo, pá, não, deixa pelo menos fazer uns minutinhos e depois logo se vê o que é que vale. Mas fiquei surpreendido com esta dicotomia E depois, sportinguista. junta-se tudo, que é, ele ainda nos chegou e só se fala dos exemplos negativos. O Coxo, e o Faé, não sei como. Está bem, e os positivos? E o Pedro Gonçalves, e o Trincão, e os que funcionaram, que foram os Yulmans, os Guiocas, o Soares. Quer dizer, o Sporting nos últimos 3 anos fez uma coisa que já não fazia há não sei quantos anos, que é ter o melhor marcador da Liga, com uma vantagem que acho que não houve dúvidas nenhumas, e teve os 2 melhores pontas de lanças que apareceram no campeonato nas últimas 3 tempotemporadas. O Guiocas 2 vezes, o Soares uma vez. E portanto, acho que só olhamos para o negativo e é aquela forma logo de querer falar não mal. Não tinha obviamente, há sempre pessoas que criticam as contratações. Acho que às vezes também é uma bolha, não é? É isso, mas eu não tinha noção que havia tanta gente dentro da bolha, percebes? Podemos aqui, já discutimos na semana passada o valor, os 30 milhões, o que é, e o Travasso, e isto e aquilo. Mas caso o homem acabou de ser contratado pelo Sporting, é a contratação mais cara do Sporting. Entre clubes da Liga Portuguesa. Entre clubes da Liga Portuguesa. Não pode haver um bocadinho de excitação com a contratação. E o Travasso ainda não está. Em princípio irá meter negócio, teremos mas ainda tempo não está para falar sobre isso, mas não podemos ficar um bocadinho excitados. O Sporting acabou de contratar um jogador por 30 milhões de euros. Há 3 ou 4 meses atrás, se dissessem que o Salazar vinha para o Sporting, estava tudo coisa. De repente parece que ele acontece e o problema é os 30 milhões, o problema é os 30 milhões. Aliás, havia ontem uma conta até bastante conhecida no Twitter que dizia não sei o quê, digo o mesmo que disse do Richard Rios e não sei o quê, os 30 milhões é muito e não sei o quê. Muito não é, porque se é um clube que dá, neste caso foi Sporting, é porque achou que ele valia. E depois, bora lá esperar um bocadinho. E há uma coisa que nós também temos de ter um bocadinho de, obviamente, a preocupação com as contas e tudo mais. Mas no fundo nós queremos é que a equipa jogue bem. Claro. Portanto, o jogador custar 30, ou custar 25, ou custar 20, se fosse o meu dinheiro, eu ficava preocupado. Claro. Agora, eu quero é que se o Salazar chegar e fizer uma época semelhante com a época que fez agora no Braga, ninguém se vai lembrar dos 30 milhões. Claro ninguém se lembra que o Pote afinal não custou só Sim. X, custou o dobro, nem não é? Nem que o Ruben Amorim custou, nem que o Paulinho também. Já o problema com o Paulinho foi o mesmo na altura. Aliás, no Paulinho, quando foi contratado, lembro-me, foi talvez das primeiras vezes que os jornais, principalmente os jornais e as televisões, os principais, juntavam os vencimentos ao valor da transferência do Paulinho. Na altura foi uma coisa absurda para tentar impolar ali que o Sporting pagou e enfim. Ouçam, O que acho que está a preocupar não é isso. Eu acho que está a preocupar alguns é que o Sporting está-se a mexer até com alguma rapidez. Que é o que era necessário, que foi, por exemplo, o que o Futebol Clube do Porto fez no ano passado. Claro, que nesta altura já tinha fechado o Gabriel Veiga, já tinha fechado isto e aquilo. E se o Sporting conseguir fechar mais 2 ou 3 muito rapidamente. O Sporting tem lá o miúdo do Aves, Pedro Lima, não é? Pedro Lima, fechado também, está fechado, vai ser jogador do Sporting também.
o Sporting está em Itália e aparentemente haverá Para fumo tratar branco do- para o Dumbiá. Eu até O perguntei às Palhinha pessoas também está a ser tratado. o que é Pode que ser isto mais difícil, mas o que é que isto está inerente? É que vamos perder montes de jogadores no meio campo, logo ali, não é? Porque Claro. se pensarmos nas 3 contratações, são 3 jogadores mais ou menos, o Salazar um bocadinho diferente, mas 3 jogadores mais ou menos daquele núcleo central. o Sporting tem a possibilidade, como falamos aqui, de perder 4 jogadores no meio campo, entre Morita, Yulman, Bragança e Kochorashvili, que nunca foi reforço. Estamos a falar de 4 jogadores É. que podem não iniciar a época na próxima temporada. Eu espero bem que não, gostava que o Yulman continuasse. Eu também. Acho que ainda agora deu uma amostra de quanto faz diferença num jogo com o Yulman ou Olha, sem eu Yulman. confesso que não, depois de ter visto as imagens do pé dele, achei que já não íamos ter Human Yeah, a jogar. yeah. E ele não só Ainda jogou, deu para como marcou, marcar. e ainda vai provavelmente ser titular também na final Na da taça. final da Taça de Portugal. É muito interessante. Mas o Sporting deve-se mexer rápido, e isto é importante, até porque nós ainda não sabemos se vamos ter pré-eliminatórias da Liga dos Campeões ou não. Exatamente. É uma diferença que não é assim tão grande, porque a Supertaça é jogada também nessa fase, portanto não alterava muito a preparação, alterava era o calendário, Claro. porque E são mais 8 milhões. O Sporting Insider costuma fazer as contas da Liga dos Campeões. não esqueço, no entrarmos X. diretos, Se entrarmos diretos este ano, acho que o ano passado eram 34 e este ano são 43. já São a contar quase com 8 a milhões. participação. Se formos diretos, com a participação direta. Portanto, e a participação direta acontece se o Aston Villa ganhar a Liga Europa e ficar no 4º lugar. Basta empatar. Sendo que o 4º lugar basta fazer o mesmo resultado que o Liverpool, ou se ganhar, está lá garantido. Ou empatar. Basta Sendo empatar. que vai jogar com o Manchester City na Ah, última é? jornada. E no City, no Emirates. Portanto, das duas, uma. Ou Que o ideal era que o Arsenal ganhasse hoje e o City perca o próximo jogo ao empate, que já, Já não para dá não- para ser já não campeão, ser- e para o último jogo já descansado. Oh, que E assim já não dá caraças. para Deixa ir. cá ver Porque o quando é último que é jogo do isso. City. Do Aston Villa. O Aston Villa tinha 2 jogos para terminar a sua participação na Premier League, que era espetacular. Era a recepção ao Liverpool Ixi, e a ida ao City. e o Liverpool- Ganhou ao O Liverpool. Liverpool recebe o E Brentford. depois, e esse é que é o problema. Portanto, o O Liverpool. Brentford também precisa Se bem ganhar que para ir às competições Exatamente. europeias. Portanto, o Liverpool, tendo em conta o Liverpool como é, as coisas podem não estar a correr bem. Mas lembramos que o Aston Villa tem que ficar no 4º lugar. O 5º não dá. O 5º dá para eles irem à Liga dos Campeões, porque os ingleses metem 5, mas para nós irmos diretos precisamos que eles fiquem em 4º. Espera aí. Pois, o Liverpool tem melhor diferença Tem de uma golos. diferença de golos muito grande. A não ser que a coisa aconteça um descalabro, mas não vai dar. Caraças. Bem, Portanto, tem mesmo que o Aston Villa tem que fazer empatar. da É um vida. empatezinho. É aquele empatezinho. E Deixa-me esperar já, que o Arsenal deixa-me seja já meter campeão aqui rapidamente. deixa-me já meter aqui o asterisco aqui para Para receber o seguir. resultado. Muito bem, muito bem. E tem que ganhar a Liga Europa, ainda falta isso. Claro, né? e A esse Liga Europa também é contra quem? O Freiburgo Friburgo, terminou o exatamente, Braga. exatamente. Muito bem, olha, o Sporting teve o seu último jogo em Alvalade da temporada. O Sporting fechou o segundo lugar com tranquilidade. O Gil também já estava numa fase de, apesar de ainda estar com o objetivo do 5º lugar, já estava numa fase um bocadinho descendente da época que fez. Mais do que olhar para o jogo, que rapidamente ficou decidido. A primeira parte do Sporting é Certo. muito, muito boa. Houve muita nostalgia naquele jogo. Ullmann, Kenda, vários jogadores, Morita. Foi um jogo também pesado entre aspas, por isso, não é? Porque realmente ficou ali a sensação que, eu já quero falar da ideia do fim de ciclo, mas ficou aqui a ideia de que realmente há aqui um ciclo que se começa a fechar de uma série de jogadores. Morita já era, até porque ele fez questão de fazer um post nas redes sociais, não só a dizer que ia sair do Sporting, como também não jogava em mais nenhum clube em Portugal, porque havia umas notícias que estavam a sair cá para fora, vindas quase sempre dos mesmos sítios, de que o Morita podia eventualmente estar a ser contactado pelo Porto, e o Morita acabou. Pois, e por isso é que ele diz mesmo aquilo, Não faz vi questão nada de disso. dizer que em Portugal só jogaria no Sporting. Que é sempre uma coisa perigosa para um Claro, jogador. e eu mas- percebo, mas acho que ele não tem interesse nenhum em ficar cá. É o que ele quis dizer, Claro, eu não vou ficar já cá. sabe para onde é que ele vai, Claro, não é? Não há ele aqui, ele não há quer- grande mistério. Ele não quer, obviamente. Depois, o Yulman também ficou ali. O Kenda, claramente, já se sabia que estava a terminar, e o Kenda ainda hoje diz isso, não é? Desde que sabe que cada jogo se aproxima, que cada vez que se aproxima mais o final, que custa um bocado, como ele disse, está ali desde os 11 11 anos, e portanto, é desde os 12 anos ou há 11 anos, já não me lembro bem o que é que ele agora Eu disse. acho que é desde, De- eu acho que é desde os Desde 11 os 11 anos, eu também percebi que era isso, e portanto é muito tempo, e eu percebo claramente, e o Kenda acho que ainda tem uma palavra a dizer, porque pode ser um ativo importante, pelo menos para o último jogo que temos no próximo domingo. E o Yulman dá a sensação também que a coisa está-se ali a fechar o ciclo, e
esperemos que possamos fechar o ciclo da melhor forma, mas a verdade é que foi, Alvalade estava praticamente cheio, estavam os tais 48.200 adeptos, portanto uma boa casa. Sentiu-se um ambiente de, como tu disseste, foi um jogo calmo e portanto deu um pouco também para saborear, entre aspas, esta nostalgia, porque não deixa de ser este quase dizer adeus a um conjunto de jogadores que vão deixar saudades, porque são 3 jogadores que foram importantes nestes últimos anos e que foram campeões, porque é uma coisa que nós não estamos habituados e nestes últimos anos tem acontecido, não é? Que é esta coisa dos jogadores saírem, Campeões? mas saem como campeões, ou como 2 títulos, ou 3 títulos, ou como se fala também do Pote, não é? Embora o Pote, realmente todas as semanas há sempre qualquer coisa para dizer do Pote, agora foi porque ele sem querer republicou lá a cena das festas do Porto e também... Não vi nada disso que ele fez. Pois, isto realmente ainda bem, quer dizer que estás dedicado à família Tô, e acho completamente. muito bem, é o que faz sentido. Para quem não se recordar, o Igor foi pai É já verdade, há portanto há umas coisas que me semanas estão a passar ao lado, é verdade. e É portanto verdade. é por isso que ele está a passar ao lado. Não pensei que ele veio para aqui distraído. Mas é o só que é que por... aconteceu? Também partilhou. O Pote, acho que no Instagram, sem querer, supostamente, repostou um vídeo qualquer da festa do Porto e depois Ok. retirou, mas alguém apanhou, Olha, claro. deixem-me dizer que a festa do Porto foi, do que eu vi, foi bastante bonita. Ainda agora estava a falar com o César sobre isso. Eu no sábado à noite passei na Avenida dos Aliados Ui! durante a madrugada, e estavam a acabar de montar. Pá, e aquilo estava tudo Não, montado. mas a festa foi no sábado. Não, no sexta à noite, sexta ok, passada, sexta à na noite. madrugada de sexta passada passei, eram para aí uns 3, 4 da manhã, tudo montadinho. Depois no sábado de manhã tive que ir outra vez ao Porto, passei lá, até tirei uma fotografia e estavam a fazer os testes de som. A festa decorreu muito bem, pelo que se vê. A polícia estima que terão estado 300.000 pessoas entre a parte da Ribeira até aos Aliados. Bem, no domingo o Porto fez questão de colocar a imagem tudo limpinho e já e está realmente desse ponto de vista. Não, e foi, acho que foi faz todo sentido. Acho que o barco. sim, não, acho que a organização, Foi, acho que foi, desta foi, vez foi. esmeraram-se ao nível da organização, não Então, só do que prepararam. Também tiveram 4 anos. Também para tiveram 4 anos preparar. para preparar, não é? É verdade. E espero que agora estejam mais 4 para preparar outra vez. Mas pronto, essa nostalgia que tu falas faz parte e é olhar sempre, pelo menos é olhar para o futuro e para o futuro com capacidade financeira, com disponibilidade para continuar a apostar. Eu acho que se nós conseguimos manter grande parte da equipa, reforçar-nos bem, o Porto irá certamente fazer o mesmo. O Benfica está ali um bocadinho mais complicado por causa da questão do treinador, diria, e também pela própria direção, obviamente. É tudo muito confuso. É tudo muito confuso, mas a verdade é que acho que temos outra vez capacidade para lutar pelo título, que é aquilo que... Deixa-me só falar aqui da época. Certo. 82 pontos. Ficámos a 6 do Futebol Clube do Porto, portanto ainda uma distância considerável, obviamente muito associada àquela fase muito negativa que tivemos com os empates com o Tondela e com 4 pontos com o Braga, 2 com com o o Gil Aves. Vicente, 2 com o Aves, Sim, 2 com o Tondela. Mas o que eu quero dizer é isto: no ano passado o Sporting é campeão com 82 pontos. Exatamente. Portanto, só para destacar que realmente não é uma quebra de Sporting, é um agigantamento do Porto. Claro. Se voltarmos e no ano passado é um ano em que há a troca de treinador, não sei o quê, mas se voltarmos Claro. ao primeiro ano do título do Amorim, o segundo título do Amorim, o segundo, aí sim 90 pontos. Recorde era do Porto 91. Aí é diferente, mas se olharmos para o ano passado, os mesmos E 82 mesmo pontos. este ano, o Igor, se olharmos para o Benfica, não é? Nós podemos obviamente brincar, ficaram em terceiro e podemos entrar sempre nessas picarias, nas brincadeiras, mas a verdade é que não há nenhum caso de terceiro lugar invencível e que tenha ficado. São 80 pontos. Segundo já aconteceu, e ontem estava a ver um caso em Itália, o Perugia, mas a verdade é que realmente também é um caso atípico e este campeonato foi em determinados pormenores e já falámos vários deles. E deixem-me só concluir: 89 golos marcados Esse é que é em fabuloso. 34 jogos, que dá Isso é uma muito média de 2 golos e meio quase por jogo, mais coisa menos coisa. Soares 28 contra 29 de Guiocas na primeira temporada, não é? Olha, nem tinha feito esse cálculo. 2 derrotas apenas. Estamos a falar de derrotas com Benfica e Futebol Clube do Porto. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto perde com 2 equipas. Uma desceu direta, a outra está no play-off, Aves e Casa Pia. 7 empates. E eu sei que muitas pessoas têm dito que o Sporting perde o campeonato nos descontos. Certo. Descontos contra o Benfica, descontos contra o Braga, descontos contra mais alguém. Não, deve ser estes.
temos que recordar também que tivemos ali uma fase onde Que marcámos ganhamos muitos nos golos nos descontos. descontos, onde, por exemplo, empatamos no Dragão nos descontos. Uma E série houve de- ali 2 ou 3 jogos seguidos que ganhamos. nos Exatamente, que descontos. até era história, né? O Sporting ganhava sempre nos descontos. Portanto, acho que é uma época, eu percebo. E ganhamos os jogos todos fora de casa, não é? Foi? Não, Não. não perdemos nenhum jogo fora de casa e 60% deles ganhamos com mais 3 golos. Exatamente. Esse- As é nossas assim, é duas uma- derrotas são em casa. Exatamente. com o Porto e com o Portanto, é Benfica. assim uma coisa. É um bocado. Até nisso é até Era o que eu ia típico, dizer. Eu não é? percebo que seja frustrante e era perfeitamente possível, Claro. mesmo com o Porto a fazer aqui uma pontuação muito, muito alta e muito regular. O Futebol Clube do Porto foi sempre muito regular. Se pensarmos que eles já são campeões quando perdem apenas o segundo jogo. Portanto, Certo. é uma regularidade muito grande. Também ajudou que Farioli claramente tenha descartado, entre aspas, a Liga Europa, e o Sporting não podia fazer isso porque Certo. estava na Liga dos Campeões. Eu percebo que seja frustrante, mas também temos que colocar isto à imagem do que foi a época, não é? Uma época onde o Sporting tem imensos jogos, tem muitas lesões, tem muitos golos marcados, tem o futebol mais vistoso de todos. Acho que não há ninguém que possa, cara séria, desmentir isso. Portanto, eu percebo a frustração, percebo, e nós aqui expressámos a nossa frustração também. Mas não há muito que tu possas apontar, dizer, olha, foi por causa disto que o Sporting não é campeão. É uma conjugação de coisas. Muitas pessoas, o mercado de janeiro, eu percebo, mas será que quando fecha o mercado de janeiro estávamos à espera que em fevereiro tivéssemos tantas lesões? É uma conjugação de coisas, não é? Podemos tentar encontrar sempre fatores para justificar o nosso falhanço, mas eu prefiro, por muito que acho que devemos olhar para os problemas que nós achamos e que estão identificados, que nos trouxeram para esta situação, e tentar resolver, mas também acho que é da mais elementar justiça, como já o fizemos aqui. Acho que houve um campeonato muito forte do Futebol Clube do Porto e muito regular, seja do ponto defensivo e físico. Acho que foram 2 pontos, atributos, são os 2 atributos. E o Porto é campeão, está na liderança desde praticamente a segunda ou terceira jornada, quando vai abalado, desde que vai abalado, da quarta jornada à quarta jornada. Quer dizer, todos nós gostávamos, se calhar o Sporting fizesse ao Porto o que o Celtic fez ao Hearts, mas não é possível, não foi possível. O Futebol Clube do Porto termina o campeonato, eu teria que andar aqui muito para trás, não vou fazer, mas o Futebol Clube do Porto termina o campeonato com uma média inferior a 2 golos por jogo. Sim. O que para um campeão em Portugal, onde há uma discrepância tão grande dos grandes para os não grandes, digamos assim, é pouco. Claro. Mas depois termina com 18 golos sofridos apenas, né? É muito difícil competir com uma equipa tão regular. E o Sporting competiu, quebrou naquela fase que falámos aqui. E aí sim, acho que é aí que nós podemos olhar e dizer o que é que nós precisamos de ter na próxima temporada para evitar que quando a equipa estourar tu possas ter um grupo que segure as pontas. Claro que sim, acho que estamos numa época de contratações e, portanto, muito vai ser especulado. Mas esse deve ser um ponto, não é? Deve ser um ponto. Temos que preparar o nosso plantel para, se tivermos 2, 3 lesões, obviamente se tivermos 10 não há nada a fazer, mas se tivermos 2, 3 lesões, não temos uma quebra. Claro, eu diria que não houve nenhuma equipa em Portugal que tenha tido uma quebra, das candidatas, que tenha tido uma quebra tão visível como a nossa. Sim. Que chegámos ali àquele pós-jogo do Arsenal, que foi uma coisa... Sim. Aquela sequência toda de jogos. Isso estamos perfeitamente de acordo. E acho que até o próprio Rui Borges tem evitado sempre, ele agora voltou a falar disso, que não se quer desculpar com a falta de jogadores, com as lesões. E eu acho que o ponto tem que ser este: é olhar, ver o que é que. Olhar internamente, perceber, precaver-se e ter um bocadinho mais de sorte, obviamente. Quando dizem assim, eu acho que houve ali, as pessoas olham sempre para as 3 contratações que falharam, que é o Mangas, o Faé e o Kochorashvili. E eu acho que todos eles são todas diferentes. Acho que o Mangas não oferece nada, eram 300 mil euros, não me parece que fosse um problema, porque dava para aquilo que falámos, para o suplente, para aquilo. Acho que o Kocho podia ter vindo e não houve. Eu achava que ele podia ser jogador, sinceramente, e acho que foi nessa. O Faé, aí sim, aceito que haja ali qualquer coisa que pode ser o que nós não sabemos. Mas pronto. A questão do Mangas, eu acho que a questão do Mangas está sempre associada à forma como o Mateus Reis sai. Claro. Porque se o Sporting tem Mateus Reis e Mangas, o Mangas, se calhar, tinha sido muito menos exposto. Claro. Quando o Maxi não estivesse, tu podias ter o Mateus Reis. Que é assim que começa o campeonato, não é? Exatamente. E o Mangas até nem começa mal, logo naquele jogo. Com 2 golos. A saída do Mateus Reis é que eu compreendo que frustra um bocadinho os sportingistas, porque o Maxi depois está ausente.
não é só o Maxi que está ausente, o Maxi depois é obrigado a jogar lá mais à frente, porque o Sporting não tinha jogadores para jogar mais à frente, e é obrigado o Mangas a jogar muito mais. E aí se tivesse o Mateus Reis, não é que o Mateus Reis fosse o Maradona dos defesas esquerdos, mas era mais uma opção. Sim, claro que sim. Aí percebo a frustração. A questão do Kocho e do Vaianidis são apostas falhadas. Sim, e o Vaianidis não há aqui, são duas apostas falhadas, pronto, são duas contratações que não foram boas, mas que se compreende, não é? Porque são dois jogadores que vinham com alguns grego, tinha ali pergaminhos que supostamente poderiam funcionar. O Kochoashvili também. O Faé é sim, o Faé que há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? O valor, não sei se é, quer dizer, às vezes até pode ser uma coisa tão simples como o scout ter identificado como um jogador de futuro e que realmente ia funcionar, e paga-se aquilo a pensar daqui a 2 anos o homem é o Maradona. E não é, e por se calhar não vai ser, ou não é, à partida não. Vamos. Eu gostava de estar completamente enganado, também que ele para amanhã e que ele na pré-época mostrasse que afinal fosse o Rodrigo Tiuí da final da taça. Não, mas eu percebo que se nós pensarmos mesmo, por exemplo, nos mercados dos anos em que fomos campeões, mercado de janeiro, também não são propriamente espetaculares. No ano passado o Rui Silva resolveu-nos um problema. Portanto, acho que temos, é como tu dizes, o Futebol Clube do Porto faz uma época realmente muito boa, muito regular. Não foi uma época espetacular, eles próprios assumem isso. Acho que qualquer portista mais ponderado não pode dizer que o futebol do Futebol Clube do Porto era absolutamente encantado e fazia lembrar quando o Vilas Boas era treinador e não sei o que. Não é verdade, mas atingiu o objetivo. Mas muito competentes, muito competentes. O Sporting, tu que foste muitas vezes ao Alvalade e aqui a jogos fora, ias com gosto, porque sabias que muito provavelmente ias assistir a um bom espetáculo. Se pensarmos nos jogos do campeonato, são poucos os jogos onde tu saias e digas assim: o Sporting jogou mal este jogo. Jogou mal, ganhou e jogou mal. Lembro-me se calhar do jogo do Estoril, lembro-me se calhar do jogo do Nacional, com o gol do Bragança. Os clássicos são os clássicos. Não depois foi só aqui no final, quando fomos... Foi aquela fase do Tondela e do Aves. Mas o Sporting, portanto, isto também conta, não é? Também conta o Sporting, tu saberes que vais ter um bom espetáculo, saberes que vais marcar golos, vais marcar provavelmente 3 golos em cada jogo. Portanto, até porque, à medida que ias prosseguindo no campeonato, havia também a Liga dos Campeões e tu em Alvalade ganhaste os jogos todos, ganhaste tudo, aos Bruges, aos Marselhas, ao Paris Saint-Germain, que provavelmente vai ser o próximo campeão outra vez europeu, e essa coisa toda. E de repente, portanto, havia esses problemas às vezes que aconteciam no campeonato, mas depois respondias nas competições europeias, e na Taça de Portugal ias ali tremendo e passando, mas pronto, era o que era. E na Taça da Liga, enfim, nem sei porque aquilo continua. Aliás, não estava a ver o calendário dos jogos da Taça da Liga. Vamos jogar com o Marítimo. Já é os 4 primeiros com os 2. Portanto, Porto vai jogar com o segundo da segunda Liga, com o Torriense. Não, Académico Viseu. Académico Viseu, Torriense. Académico Viseu, o Torriense vai para o play. Torriense, nós jogamos com o Marítimo, e depois o Braga e o Benfica jogam com o quinto e o sexto, que é o Gil Vicente e o Famalicão, não é? Então, o Torriense não entrei, não? O terceiro classificado da segunda Liga? Não, só entrou até o segundo. É os 4 primeiros da Primeira Liga. Também muda para o ano. Ou seja, este modelo é agora, depois em 27, 28 muda outra vez, lá como outro. Já nem me lembrava que mudava outra vez. Mas pronto, vamos jogar com o Marítimo, acho que é lá ali para alturas de 27 de outubro. Quem se qualificar, aquilo está feito para os 4. Bom jogo para os 4 das 4 ligas que jogam em casa, jogarem e se qualificarem para a Final Four. É um bom jogo para o Belopa. Ou para aparecer o gajo do Vitória que nos eliminou e que deu a vitória no final contra o Braga. Como é que ele se chama? Agora não me recordo o nome dele. O Nedói. O Nedói, exatamente. Marcou contra nós e depois contra o Braga. Exatamente. Mas o Vitória não vai estar. O vencedor não vai estar. É isso que foi por aí que eu comecei o tweet, porque é engraçado que os detentores de troféu podem não conseguir. Se for um dos grandes, normalmente estão nos 4 primeiros. Não, mas o Vitória nem sequer vai estar na prova. Não, nada. Zero. Só se for os grandes, normalmente é que está quase sempre garantido. Sim, não sei. Olha, é espetacular, um troféu que nem podes defender. Olhando para domingo, temos já. Eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos do Torriense este ano. São uma equipa muito perigosa mesmo. Tem vários jogadores e eles vão jogar, obviamente, logo baixo e depois transição. E confirma-se aquilo que dissemos na semana passada. Eles jogam já na quarta-feira. Ao playoff, não faz sentido nenhum. Domingo e depois quinta. Já o ano passado foi. Pois, eu acho que a Liga nunca imaginou que alguém que estivesse num dos playoffs estivesse na final da taça. Porque isto vai. Portanto, para eles é uma gestão. O Torriense é uma instituição
quase centenária, ou se calhar até já são centenários. No futebol moderno, os próximos 3 jogos são os mais importantes da história do história deles. Ou seja, podes desligar o ar-condicionado, por favor. Os próximos 3 jogos são os mais importantes da história deles. E eles vão ter que jogar quarta, domingo, quinta. E quinta. Eu percebo que não havia muito, ou seja, também não se podia pedir ao Casa Pia que esperasse 2 semanas para jogar. Eu percebo isso. Coincidiu assim, acho que é azar para o Torriense mesmo, terem que jogar realmente 3 jogos. 1917, fui confirmar. Então é isso, que mais para não centenário já. É mais centenário. Quase 110 anos. Exatamente, Quase 110 vai fazer 110 anos. Vão ter que jogar os 3 jogos mais importantes da era moderna, digamos assim. Exatamente. Em tão curto espaço de tempo, mas pronto, é o que é. Mas o Torriense é uma equipa É perigosa. que isso pode fazer a diferença, não é? Ainda há bocado estava aqui a falar em off, isso pode fazer um bocado de diferença. Eu se estiver na pele do Torriense, é evidente que a taça é taça, não é? É uma oportunidade única de ir ao Jamor e já estarão muito agradecidos, obviamente, no sentido de um clube como o Torriense estar presente ali na taça. Mas depois também tem aí o desafio mais importante da vida deles, se calhar, que é... Mas há aqui uma questão. Eu percebo onde é que tu estás a ir o raciocínio. Mas será que eles vão fazer gestão? Mas os jogadores... Vão olhar para a taça. Claro, eu sei, é um momento único. Nunca sabes quando é que vai estar outra vez a taça de Jamor. Jamor. Há muitos jogadores que estão, pronto, que depois não fazem a ponte com a equipa para a Primeira Liga. É que vai aproveitar isso, não sei. Eu gosto muito do Torriense, o trabalho que eles estão a fazer, não só no futebol, sim, mas também no futebol feminino, futsal feminino. É de louvar modalidades e, portanto, tem uma das camisolas mais bonitas. Mas realmente tiveram azar. Mas pronto, é o que é. Olhando para este jogo, é um jogo perigoso. O bom deste Sporting é que eu não tenho grandes dúvidas em que o Sporting, ou seja, não é... Antigamente, quando tu jogavas este tipo de jogos, tu tinhas sempre medo que, se o golo não entrar nos primeiros 30 minutos e a equipa começa a ficar nervosa. O bom deste Sporting de Rui Borges é que eu vou para estes jogos e digo, não, o Sporting nem é questão do marcar logo, mas vai criar tantas oportunidades que o gol vai acabar por aparecer. Eu diria, quer dizer, nós temos, é um bocadinho diferente, não é? As pessoas associam muito este jogo ao que aconteceu com uma Académica ou com o Aves, só que esses 2 jogos são um bocadinho diferentes, não é? E estou a dizer estes porque normalmente as outras finais foram com Porto, Benfica ou Braga, e aí é uma luta. Por exemplo, houve um ano com o Braga que jogamos com menos houve os penaltis, com o Porto também tivemos, mas isso é ok. Agora, com estes, o Académica foi um ano horrível do Sport, em tempo de Godinho Lopes, começamos logo a perder aos 5 ou 6 minutos, e depois o Aves... Esse jogo, para mim, na minha opinião, foi o início do descalabro da época a seguir. Exatamente. E depois, com o Aves, foi pós-invasão ao Alcochete. Acho que as condições são diferentes. Agora, eu só espero que o Sporting, obviamente, temos uma boa notícia, que é o Yulman regressou e parece estar em forma, vai dar o seu contributo. O Ioannidis já se fala que pode, eventualmente, sim, mas nem que seja 5 minutos, às vezes pode dar jeito. 4 meses. Mas pronto, está parado há tanto tempo. Mas de qualquer forma, acho que a chegada do Yulman, a equipa estar quase toda disponível. E ter uma semana para preparar. Tem uma semana preparada, que é o que aconteceu agora contra o Gil Vicente, não é? Sim. Que é uma diferença aqui contra o Rio Ave. São diferenças gigantescas de preparação. Quer dizer, o Rui Borges pode preparar a equipa, está muito melhor fisicamente, chega a um jogo com outra disponibilidade de tudo, não é? Não há dúvida nenhuma, até de cabeça para todos eles. E, portanto, acho que vai ser uma bonita festa, vai estar o estádio cheio, muitos adeptos, obviamente, a maior parte será do Sporting, até porque há muitos adeptos que compraram, até porque há muitos adeptos na zona de Torres Vedras e que compraram. E houve muitos adeptos que se fizeram sócios do Torriense, pagaram um ano de cotas só para ter acesso. Eu conheço quem pagou, eram 100 euros ou o que era, com o bilhete, portanto, pagaram as cotas e compraram o bilhete. Eu comprei para o lado Torriense, mas pela Federação Portuguesa de Futebol. Acho que a festa tem tudo para ser, como é normal, uma grande festa no Jamor. Eu digo sempre, a mata do Jamor merecia um estádio um bocadinho melhor. E aparentemente há essa vontade. E acho que há essa vontade e, portanto, aí eu também percebo que há isso e que mais cedo ou mais tarde devíamos transformar. E acho que a própria Federação tem feito, agora fez na festa do futebol feminino, juntou lá uma série de torneios, os sub-13 das mulheres de Sporting estiveram lá e até ganharam. Há uma coisa que podemos criticar aqui, muita coisa... Pedro Provença tem uma coisa muito boa, que é quando ele mete uma coisa na cabeça, a coisa vai. Não interessa como ou quando, mas vai. Ou seja, se a Federação que está cada vez mais a levar jogos para o Jamor, eles vão ter que... Eu acho que ele devia também pensar em levar a Taça da Liga para a Arábia,
Parece-me que era um. Agora já não é dele isso. Não, mas podia ajudar, ele tem muita cunha e ele- levava a taça da Liga para a Arábia. Ele tinha essa vontade. Eu sei que ele quer, mas ele quer levar outra coisa, não quer a taça da Liga, Pois. mas levar aquilo que não interessa para nada. Não, mas eu acho que tem tudo para ser uma grande festa, isto não me parece que haja dúvidas, o ano passado também foi, no Benfica Sporting, a Mata do Jamor estava, obviamente, com maior cuidado, Divisão. porque é sempre com a divisão que vai acontecer também no próximo dia, mas no próximo domingo, mas a festa é o que se espera que aconteça sempre. Pronto, e claro, dentro de campo, nós estaremos a puxar pelo Sporting, os adeptos do Torriense pelo Torriense, mas cabe-nos a nós respeitar o adversário, mas sinceramente, obviamente, somos os favoritos para ganhar. E acho que para terminar uma época de forma positiva, nós temos que conquistar esse título, porque senão, aí sim vai ficar só ali a participação na Liga dos Campeões e o segundo lugar, e ficaríamos sem títulos, e portanto isso seria muito pouco. A verdade é que o Sporting tem que tentar conquistar a Taça de Portugal, e isso é esse a forma como tem que encarar este jogo. Agora tem que o provar dentro de campo, obviamente. Sim, deixa-me só mandar aqui as mensagens. E esperar que corra tudo bem, mas isso Sim, acho que não vai eu ser queria só problema. terminar a falar aqui de um assunto que era. Ainda voltando aqui à questão do mercado, tem-se falado muito do fim de ciclo, Pote, Yulman, Diomande, Bragança. Bragança, e eu queria só que as pessoas percebessem que não é um fim de ciclo no sentido de muda tudo e começa tudo de novo. Não é verdade, não é Certo. isto que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é jogadores que terminam o seu ciclo no Sporting. Porque eu queria que as pessoas fizessem este exercício. Eu tenho visto um bocadinho de pânico nos sportinguistas. O Sporting do primeiro ano que foi campeão com o Rui Borges, Uhum. assim de cabeça, não fui ver isto, assim de cabeça, tem Pote, tem Nuno Santos, tinha Mateus Reis, mas que entretanto saiu, mas terá Daniel Bragança, terá Gonçalo Inácio, terá Eduardo Quaresma, que já andava por ali, portanto, certamente me estou a esquecer de mais alguém, mas o Géni também já estava no plantel, apesar de depois de andar emprestado e não sei o quê. Que anda? O Kennedy, Sim. coitado, esse tinha aqui 12 anos. E quando estava... No primeiro ano do Amorim. No primeiro No do primeiro ano. título do Amorim. Certo. Portanto, pensem Desculpa, bem na quantidade de estava a jogadores que o Sporting ainda tem dessa fase. Pensem bem na quantidade de jogadores que o Sporting manteve ao longo dos últimos 3 anos. Tronco Muito. mantém-se uma base muito muito. Desde 2020, 2021 tem sido muito isso. E é isto, e façam comparação com uma coisa que eu vi que me chocou, que é o Otamendi saiu agora do Benfica. O jogador que está há mais anos no Benfica é o Bá. Pois. Da equipa Está para aí. que está no ano antes de eles serem campeões. O Benfica foi campeão. Portanto, o Sporting foi campeão 2 anos, 2 e, o anos Porto, do Porto e agora o foi Porto. O Benfica tinha sido anteriormente. 4 anos. Ainda não fez. Não fez, vai Não fazer, fez 4 anos, exatamente. ou seja, 3 anos. Desse plantel já só sobram o António Silva, Pois, o Samuel Soares, o Rafa, que já veio, exatamente. e o Bá e o Orsens. Portanto, quando nós falamos de um fim de ciclo no Sporting, compreendam que, comparativamente com os adversários, porque se pensarmos no Futebol Clube do Porto, Também teve que refazer. na equipa que foi o campeão com o Sérgio Conceição, vejam bem que provavelmente já só sobra o Diogo Costa. Há uma diferença muito grande entre o trabalho que o Sporting está a fazer, mesmo com saídas que são inevitáveis no futebol, Certo. e que vão acontecer neste mercado também. Mas há uma linha, percebe-se que há uma linha, independentemente do Sporting jogar em 3-4-3 ou 4-2-3-1, percebe-se que há aqui uma espinha dorsal de 3, 4 jogadores, 5 jogadores, 6 jogadores que se mantêm e que dão uma continuidade. Portanto, mesmo quando nós falamos de fim de ciclo, não Claro, é bem... sim, é um fim de ciclo controlado. É um Exatamente. bocadinho diferente. E mesmo os que vão sair, há um ou outro caso que efetivamente poderá sair, como é o caso do Yulman, provavelmente por um acordo. Há outros que só saem, efetivamente, se chegarem à frente com o dinheiro. Porque não estou a ver o Varandas a deixar um Diomande sair só por lhe dar na cabeça. Se ninguém lhe puser ao dinheiro, ou o Suárez, porque ainda há pouco tempo perguntaram pelo Suárez, mas estavam dispostos só a dar 40 ou 50 milhões e por esse valor ele não sai. E portanto é preciso que alguém, ou o Maxi, obviamente se saísse por 40 milhões, tendo em conta a posição, não é? Já sabemos que quanto mais andamos para a frente, mais fácil se calhar é de vender por valores mais elevados. E para os lados, Agora, mas eu só, perdes dinheiro. agora imagina, se chegasse agora uma proposta, vamos imaginar 65 ou 70 milhões pelo Suárez, quem é o clube como o Sporting ou o Porto ou o Benfica que aguenta tal coisa? E se vendêssemos, vamos imaginar que vendíamos, por muita pena nossa, a verdade é que tu vendias 2 jogadores por mais de 130 milhões. Quer dizer, entre Guiocas e o Guiocas nos vai mais 10. Portanto, quer dizer,
Tu compras 40 milhões, vendes por 130, 140, faturas 100 milhões ali, mais os títulos que trazem, mais os golos. Sim, é assim, o Suárez eu não estou muito preocupado porque ele já não está na mas eu mesma acho que faixa ele ainda etária. mas eu acho que ainda faz mais uma boa época. Não, claro, ele ainda faz, porra, foi, mais ele uma, faz, tem que fazer não, mais pelo 3 ou menos a 4. próxima acho que ele é garantia de marcar mais 20 e tal isso golos na estamos de próxima acordo. temporada. Acho é que o mercado olha sempre com desconfiança para um jogador que já está na casa dos 29. 20, se não estou em erro. sim, 28, 29, 28, não é? Diomande é um caso diferente, Sim, 22 Diomande. ou 23 anos. Mas tem que bater ali é isso, tem que dinheiro. bater, E aí tem que eu bater. acho que o Varandas até tem-se mantido. O Diomande, não podemos esquecer que no último mercado de transferências esteve muito perto de ir para o Crystal Palace. Só não vai para o Crystal Palace porque o Marco Guehi acaba por não sair. Sai depois mais tarde. Portanto, temos que estar também preparados, mas eu acho que olhamos para uma estrutura. Agora, claro, se o Sporting vende 7 jogadores, aí vamos todos com o crédito na boca para a próxima temporada. Mas mantendo jogadores como Trincão, como Inácio, como Pote, que é verdade, não sabemos, mas Suárez, Fresneda, Rui Silva, vamos ver na questão dos médios. Portanto, acho que dentro do que é um fim de ciclo Catamo, Luís Guilherme, os jogadores que já estão entrosados. Trincão, quer dizer, de repente tens ali 7 ou 8 jogadores que estão perfeitamente estão entrosados. perfeitamente e de qualidade. Tanto E mesmo os suplentes, mesmo os que foram entrando, um Nel ou Quaresma. o Blopa, não sei, vamos ver o que este ano, o que é que. Eu acho que. Aparentemente o Blopa vai fazer parte, pelo menos, da fase inicial da Eu pré-temporada. diria que na pré-época. Fazem todos, né? Mas estou a dizer, depois, este parte vamos um lá bocadinho ver. mais à Depois frente. também vamos ter que esperar por ver o que é que chega, não é? Vamos ver que os jogadores à partida devem ir para Lagos outra vez, porque o Sporting deve ter senhas no hotel e Lagos, não é? Já sabemos que é o acordo, está bem. Eu gosto quando os clubes ficam em Portugal. Não, e parece-me que. E aquilo são condições espetaculares excelente, e, portanto, acho que faz todo sentido, até porque depois atrai ali sempre a fazer 2 ou 3 jogos com bilheteira e há sempre ali o acordo com a coisa, está tudo certo. Portanto, o Sporting há de levar aí é que vamos ver que tipo de jogadores é que já temos e o que é que está formado. Exatamente. Ora bem, Era temos... fixe, era que o mercado fechasse, mas isso já sabemos que não acontece. Antes de começar o campeonato, porque. Isso já sabes como é que é. Não há Temos mais um jogo, ainda temos mais um episódio do Canto do Sporting que será gravado na quarta-feira. Quarta-feira, porque eu Exatamente, vai estar ausente. Para, se Deus quiser, celebrarmos da Taça a Taça de Portugal e também já falámos depois faz o outro de balanço, não é? Depois só a não, seguir não, é que veio o não, balanço? não, terminamos já na quarta. Terminaste na quarta. Depois voltaremos em julho, final de julho. Depois dou, amanhã não, para a semana dou o calendário, certo. Portanto, ainda temos mais um, teremos tempo para falar aí sobre mais uma série de coisas. Estava a dizer, termina aqui, mas vai haver um de balanço com os 3 cantos ou não? Esse não, quer dizer, não sei. Ok, pronto. Não sei. Acho que havia essa ideia. O Humberto falou nisso, vai haver. Mas eu nisso não estou envolvido. Pois, é por isso que eu estava a dizer, vai haver o nosso, o da taça, e depois na semana a seguir há um com os 3 cantos. Vai ser, acho que é o Humberto que vai fazer de moderação e vou estar eu, acho que é o Paulo e o do Benfica, penso que será também quem costuma comentar. Sim. Que é o, agora falta-me o nome. Estava a faltar o nome José, e... Não. Agora não é Paulo também. João Paulo. João Paulo. É João Paulo, não é? O João Paulo, que é presidente de um clube de futsal. Exatamente. Eu agora estava aqui com o nome, tinha quase certeza que era João Paulo. Exatamente. Portanto, à partida acho que será o Humberto a moderar e eu, o Paulo Silva e o Já me estou a recordar João Paulo. disso, já me estou a recordar. E aí é que fecharia este conteúdo assim. Tu defende o nosso Sporting Clube. Eu tenho medo, o Paulo ainda me bate, que ele anda agressivo. Ele anda muito agressivo, foi campeão. Agora não sei, não vi os últimos cantos. Mas antes de ser campeão estava agressivo. Depois da derrota da final da taça, então, da meia-final da taça. Foi desse que eu me lembro quando veio cá o Miguel Pereira. Tão revoltado que ele estava. Ouçam, é a vida. Não deixes gasolina, que só depois eu tenho que aturá-lo. A vida é mesmo assim. Muito bem. Parabéns ao Futebol Clube do Porto pelo seu campeonato. Ele vai dizer que nunca cá parabéns, como ele pôs no Twitter. Nunca cá parabéns? Ele fez um tweet na altura que achei dos rivais. Não, de toda do a género, gente. eu não estou a está bem, e é o que cada um diz o que lhe apetece e está tudo certo, não é mesmo? Mas dizer que não estava à espera dos parabéns de ninguém e está tudo certo. E bem, é o que é. Então não lhe dou os parabéns, dou parabéns ao Fragoso, que sei que ele acerta. Vamos às nossas rubricas. Vamos começar com a figura. Vamos à figura. O bom desta figura é que eu não tenho. Vamos dar aqui uma figura quase genérica aos jogadores que se despediram, pelo menos àqueles 2 que é certo e o terceiro que é quase certo. Estamos a falar de Morita, estamos a falar de Kenda, estamos a falar de Yulman. Ainda tem mais um jogo, portanto esperemos que os 3 marquem. Mas pronto, só acho que os 3 à sua maneira, o Yulman
numa preponderância de líder que realmente foi, eu lembro-me na altura até foi um bocadinho surpreendente quando sai Coates e fica o Yulman como capitão, lembro-me, porque falava-se do Inácio e fruto também daquelas primeiras meses dele, fruto da primeira temporada dele, não é? Sim. Notou-se que era uma liderança muito uma liderança grande, ali. E portanto acho que marcou uma fase no Sporting. O Yulman, terceira temporada, né? Exatamente, terceira temporada. Marcou, acho que. E eu por acaso fiz esta pergunta porque eu sou muito fã mesmo do Palhinha, prefiro jogadores diferentes, mas eu gosto muito do Palhinha. O Palhinha que sai do Sporting, o último ano dele no Sporting, e o Palhinha do Fulham, pá, foi dos médios que a nível de médio defensivo, de box-to-box, mais me impressionou, de estilo diferente do Yulman, obviamente. Capacidade física, exatamente. De lá para a frente, até marcar gols. E nós tivemos um outro que eu odiava e que tinha essa mesma capacidade física, só que era uma capacidade física que o levava a fazer as neiras, que era o Bataglia. Eu odiava o Bataglia, estava sempre mal posicionado. O Palhinha não era esse caso, portanto, eu fiz o cálculo, vi o Palhinha. E algumas pessoas até disseram um retrocesso, claro que é, o Yulman tem uma capacidade de criação diferente do Palhinha. Mas se vier o Palhinha ficarei muito feliz porque o Palhinha tem um pulmão brutal, mas o Yulman marcou uma fase de Sporting importante no pós-Palhinha, né? Se não estou em erro. Ótima contratação, um jogador que eu pouco conhecia quando veio para o Sporting, sai do Sporting, ou poderá sair do Sporting para um grande clube europeu, e faz todo o sentido porque acho que ele tem essa capacidade. O Kenda é um diamante, diamante. Vai depender muito da sorte que tenha naquele Chelsea. Apanhou agora a Xavi Alonso, o problema é que tem tanta concorrência que pode ser difícil, se calhar vamos vê-lo emprestado aí ao Estrasburgo um dia destes. Ou então algum clube da Primeira League também. Eu acho então que venha emprestado mais um ano ao Sport. Não, mas é um diamante, acho que o futebol português precisa, obviamente o futebol português e todos os futebols precisam de talento, mas acho que é importante que a evolução do Kenda seja constante e seja boa. Se calhar ficou-nos aqui um bocadinho amargo de boca por ele ter estado tanto tempo lesionado este ano. Poderia ter-nos ajudado a atingir coisas ainda mais especiais, não é? Porque ele informa o jogador, infelizmente, e pronto. E depois o Morita é um senhor, aquela despedida em Alvalade é incrível. Muitas vezes eu lembro-me que as pessoas até falavam, porque o Morita sempre que estava disponível jogava sempre, e as pessoas, Morita só pode jogar 60 minutos. Mas o que é certo é que o melhor Morita é titular indiscutível e dos jogadores mais importantes do Sporting. Uma pena que ele vá sair, e eu diria até que dos três parece-me que o Morita vai ser o mais difícil de substituir. Vamos ver, mas 3 jogadores, vamos ver se haverá mais. Eu ficaria muito triste se o Pote saísse, sinceramente. Eu também. Por sair numa fase, faz-me lembrar a forma como, não sabemos se o Pote vai sair ou não, mas se sair vai-me fazer lembrar como o Pizzi saiu do Benfica. E muitos benfiquistas têm andado a falar nisso, não faz sentido nenhum. A forma como um jogador daqueles que lhes deu tantos títulos, aliás, aquela despedida no Estoril, que obviamente era mais que merecida, e acho que foi, aliás, são poucos os momentos que temos disto no futebol português, e acho que fez todo sentido. Até o próprio Morita pôde sair, pelo menos calmamente. Já sabemos que o jogo está a contar, mas ali até já estava resolvido, o do Benfica também já estava, e eu acho que faz. São jogadores que não. Quando tu passas por um clube, dás tanto, e no caso do Pizzi tinha bastantes títulos, mas no caso do Morita, quando tu conquistas também títulos, tens aquela atitude perante o teu clube, foste sempre muito profissional, muito ligado também de forma emotiva ao clube, tiveste aquele problema esta temporada que toda a gente soube, onde ele teve uma abertura com todos do que se estava a passar. Aliás, ele sai do campo a rir-se para se agarrar a Rui Borges e se desfazer em lágrimas, e depois no final acaba a brincar com a filha, a miudinha que estava a chutar à baliza, e depois a mulher e a outra filha, e andaram ali todos. Acho que são 3 figuras, é como tu dizes, 2 já confirmados, vamos a ver se acontece, mas são 3 figuras que marcam à sua maneira a sua passagem pelo Sporting e que tanto jeito nos deram. Sim. Muito bem, são essas as figuras. Vamos ver depois o que é que acontece na final do Jamor. Vamos à memória. Que neste dia só pode ser uma, não é? Sim, a 18 de maio de 1996, que foi, toda a gente sabe, a famosa final da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica, em que acabaram por matar o Rui Mendes e que faz precisamente hoje, não é? Portanto, 96, 2026, há 30 anos. E obviamente o Sporting logo bem cedo falou disso. Acho que
Acho que há várias coisas, uma delas obviamente é sempre a lamentar, talvez que me recordo em termos de problemas a este nível houve essa e houve depois também o Varandim em Alvalade, não é? Que também foi há pouco tempo recordado em Alvalade, mas esta pela consequência que teve, mas depois também porque, ainda hoje dizia isto, porque em muitos estádios e alguns adeptos, especialmente normalmente são os rivais do Benfica, ainda se continua a brincar um bocadinho com a história dos sons, os assobios do Barry Light. É uma pena que não. Eu não estou a dizer que não há no nosso lado e nos do Porto e que também não há adeptos de má índole. Parvoíce Já há em todo sabemos que há lado, não é? parvoíce em todo lado. Mas este é um momento triste, foi um momento triste por tudo, porque a vida humana por vezes conta pouco, o jogo continuou, como sabemos, há imagens mais que célebres da debandada, da bancada do Sporting a irem embora por causa disso. Ainda há pouco tempo falava com pessoas que tinham estado mesmo lá ao lado. Eu não vi essa nem a do Leixões desde 96, 94, 95 Marítimo, falhei essa e falhei a com o Leixões, foram as duas que falhei desde que 2002, ganhámos ao Marítimo. Mas lembro-me e acho que é bom recordar sempre aqueles que partiram, e porque apenas e só estavam a ver aquilo que gostam e que adoram, que é o seu clube de futebol, e a ver ali 22 jogadores a dar um pontapé numa bola, mas depois por tudo aquilo que vai acontecendo, no sentido em que ainda por vezes se consegue, ainda há gente muito má que consegue gozar com tal problema que foi acontecendo. E pronto, e portanto essa é a memória. Depois, para terminar com uma coisa mais positiva, até porque depois, ontem ainda fiquei a falar com uma pessoa e já vou ligar. Há uns tempos eu tinha falado aqui da famosa, quando estávamos a falar aqui de núcleos e do Porto e da expressão do sportinguismo no Porto, o Solar do Norte obviamente hoje em dia é o sítio com mais expressão na cidade do Porto, depois há o núcleo de Matosinhos também, muito forte, mas na cidade do Porto, e do qual eu também já fiz parte e gosto muito de toda aquela gente que está lá. Aliás, o presidente foi Stromp nestes últimos prémios, mas eu lembro de falar que antigamente havia aqui um outro que nem era núcleo, eu depois fui confirmar, porque na verdade não era um núcleo, era um, como é que se pode chamar, como eu depois falei aqui com o Gabriel que também fez parte do Solar, foi uma das pessoas que deu origem ao Solar, e era o Sporting Clube Português, na verdade, era o Sporting Clube de Português que havia aqui, que havia ali na Alexandre Herculano, e fui com o Sporting Clube Português, era o núcleo, aquilo era conhecido como o Português, funcionava como um núcleo, mas não era bem um núcleo, era na Alexandre Herculano, organizava muitas excursões. E eu estava aqui a falar com o Gabriel porque ele conhecia muito bem todos os responsáveis, o Sr. Ferraz e o Sr. Nascimento, e o Saraba Gonçalves, e portanto toda essa gente que já estava ali organizada. E lembras-te que eu falei aqui que foi na altura que fui lá e foi com o meu avô e que estavam lá os 5 violinos. Na altura eu penso que só estavam 3 ou 5 violinos, ou 3 ou 4, porque um acho que já tinha morrido. E eu tinha a fotografia com o Travassos. E nem de propósito, ontem a minha filha encontrou essa fotografia e finalmente eu tenho aqui a fotografia. Não vale gozar com a minha camisola, absolutamente espetacular, dos anos. Eu devia ter para aí 14 ou 15 anos. Então, estes óculos, eu comecei a usar óculos aos 12 anos e finalmente encontrei. Tenho pena e ontem mandei para o meu avô. Porque ele já não se recordava da foto e mandei logo por WhatsApp para ele falar. E portanto. Porque são momentos como estes que nos levam, obviamente, também a gostar tanto do futebol. E sempre que eu falo isto com o meu avô, ele diz-me sempre a mesma coisa. Solamente ainda hoje o facto de estarmos, e ele não se esquece, o facto de estarmos na presença. Olha, afinal está aqui Jesus Correia e Vasques. Portanto, estava o Travassos, estava o Jesus Correia, estava Vasques, e eu não sei porque só tiramos a fotografia e ele diz: porque é que não fizemos e ele diz mesmo aqui na mensagem: porque é que nós, Chico, não fizemos a formação de Chico Violinos? Pois, realmente. E ele diz: mas a emoção era tão grande, era enorme, que nós passamos completamente, ou seja, tiramos a fotografia com o Travassos e nunca mais nos lembramos certamente dos outros, porque eram figuras. E o meu avô, e eu lembro perfeitamente, quando comecei a perceber o que era o Sporting, o meu avô recitava de cabeça sempre o 11 do Sporting do tempo de 5 violinos, que ele chegou a ver jogar, e portanto finalmente encontrei, está aqui, cá está guardadinha, até já tirei uma foto para guardar digitalmente para nunca mais a perder. E portanto é uma boa memória, porque também havia esse Sporting Clube Português que era muito importante. Eu lembro que foi das primeiras vezes que fui ao Alvalade, foi com esse núcleo, vamos chamar assim, depois mais tarde com o Solar, e depois também havia em Espinho. Lembro perfeitamente de ir muitas vezes com o de Espinho, depois também de Matosinhos, mas pronto, são memórias boas. E portanto fica a memória por um lado negativa,
e que todos infelizmente recordamos, mas que não queremos falar. E agora esta O positiva. primeiro jogador do Sporting que eu conheci assim pessoalmente, e estive com ele, até me deu uma bola. Já não sei muito bem porque é que ele estava naquele sítio, nem vou dizer o sítio, mas foi numas férias de verão e foi o Beto. O Beto? O Beto, na altura, capitão do Sporting, né? Capitão do Sporting. Opa, isto estaremos a falar 2001, talvez, ou 2000, se calhar já 2001, 2000, ou seja, a preparar o 2001, 2002. E portanto, quando tu falas daquela emoção, não sei o quê, obviamente não é o Beto não é um dos 5 violinos. Mas é engraçado dizeres isso, porque eu e o João Castro, quando estávamos a fazer o Sporting 160 há muitos anos, no início, era muito difícil, pá, era difícil termos jogadores de Claro. Sporting para falar, não é? O Sporting não quer dizer, os jogadores de futebol estão dentro de De uma uma bolha, redoma não é? e é muito difícil, e depois tu não és um órgão de comunicação social, ainda mais difícil é. E às vezes pedia, mas depois o João conseguiu entrar em contacto com o Beto, e o Beto tinha uma rúbrica no nosso podcast, que era pequenina, era, pá, 2 ou 3 minutos, chamava-se A Cabeçada do Beto, e ele falava um bocadinho sobre o fim de semana e o que acontecia, ou coisas que... E ele foi sempre muito disponível, ele foi nosso convidado e depois fez isso, aceitou fazer ali durante, e era sempre muito engraçado, porque o Beto tem essa... É um jogador que foi sempre amado pelos sportingistas, era um jogador que dava tudo, uma disponibilidade pelo clube inacreditável, e é engraçado tu referires isso, ter sido o teu primeiro. Eu fiquei... O Beto, capitão do Sporting. Tinha sido campeão pelo Sporting e eu acho que depois foi outra vez, mas eu acho que o conheci no verão de 2001, portanto exatamente, no ano antes do... Tu eras pequenino? Era, tinha 12 anos. Pois, 12 anos. E depois ele até me deu uma bola autografada. Espetáculo. E portanto é engraçado. Portanto, estavas a falar daquela emoção de conhecer quando se é miúdo e depois nem te lembraste de tirar foto com eles todos. E eu estava a pensar exatamente quando eu conheci o Beto, realmente foi exatamente o mesmo. Foi Até o primeiro jogador com quem eu estive. Não é como agora, não? Um gajo pega no telemóvel, tira 30 selfies e está feito. Antigamente era preciso com a máquina de foto. E na altura a forma como. Na altura realmente era o outro futebol. Na altura, portanto, o Beto estava de férias, estava no mesmo sítio que eu, não vou dizer aonde, mas estava no mesmo sítio que eu, e ele era amigo de um amigo do meu pai, e eu estava na casa dessa pessoa, e de repente apareceu lá o Beto, do nada. Imagina o que é agora, isto não acontece agora, claro. Né? Os jogadores vão de férias para as Maldivas, tu nunca mais os vês. Mas o Beto estava lá e eu passei, quando eu digo que conheci o Beto, não foi, tirei uma foto com o Beto, não foi, tive a noite toda com o Beto. Eu vou dizer isto, ele se calhar vai ficar até de madrugada. Mas estava de férias, estava completamente de férias. Mas realmente percebo bem quando tu dizes. É difícil, não é? Os jogadores de futebol estão muito mais, não é? Mesmo no podcast há uns anos era muito mais fácil, tivemos muitos jogadores de futebol feminino, tivemos jogadores das modalidades, lembro que no programa 100 tivemos lá o João Matos, tivemos do hockey, Grande tivemos João do Matos, futsal. Olha, belíssimo programa ontem no Ricardo Araújo Pereira, ele e o Nuno Dias foram lá e é a segunda parte do programa e foi muito divertido porque o Ricardo Araújo Pereira obviamente pregou-lhes ali umas partidas muito engraçadas, mas eles souberam muito bem dar a volta, sempre com muitos sorrisos. Pá, e há lá um momento delicioso do Nuno Dias, que é quando ele diz para não falarem com os árbitros e depois manda o árbitro para o seu sítio, e é espetacular todo aquele encadeamento. Acho que quem não viu que veja, só ir ao site das boxes, das televisões e puxar atrás e ver, foi ontem à noite e está muito engraçado. Sim, o Sporting que está a jogar agora aí os playoffs, ganhou o primeiro jogo. E vamos ver, em princípio, se tudo correr pelo normal, terá depois a final com o Benfica e depois logo sei o que acontece. Muito bem. Bem, vamos embora. Voltaremos então para a semana, na quarta-feira. Temos uma final para ganhar, mais um título para indexar às nossas conquistas e não esquecer uma coisa, que é Rui Borges, desde que chegou ao Sporting, um título de campeão nacional, um segundo lugar, uma taça Portugal e agora pode ter a segunda e agora pode ter uns quartos de final da Liga dos Campeões. É um palmarés que já não... Olha, já não são muitos, é infelizmente dizer-se isso, mas já não são muitos treinadores que podem dizer que tem o palmarés do Rui Borges e se acontecer e ainda depois a mais. possibilidade, se tudo correr bem, de conquistar a Supertaça. E depois para o ano nunca se sabe o que é que pode acontecer. Exatamente. Portanto, vamos ver. Força Sporting e como eu digo sempre, como eu digo agora nos últimos tempos, que este canto do Sporting seja quase tão mítico como o do Moraes.